As armas da persuasão. Roberto Cialdini. Aprenda a influenciar as pessoas e não deixe que elas influenciem você. Neste resumo de livro, Armas de Persuasão, mostrarei as 6 ferramentas de persuasão. Você aprenderá o que são essas ferramentas e o que fazer para se defender delas, bem como aplicá-las. Se você é vendedor, absorva os conceitos de cada ferramenta e adote já os aplicativos em sua loja. Se você é comprador, fique atento às dicas de como se defender de vendedores mal intencionados que usam essas armas de persuasão para fechar negócios enganosos. Eu peço que você deixe seu like logo agora no começo, porque isso ajuda muito o canal. Você já comprou um produto que não queria ou um serviço que não precisava e só então percebeu? Neste caso, eles o convenceram a fazer algo que você pretendia fazer por meio da persuasão. Hoje em dia é muito difícil tomar uma decisão sensata e rigorosa. Por exemplo, através de análises precisas de vantagens e desvantagens. São muitos produtos e serviços dos mais diversos nichos, e mesmo assim acabamos tomando uma decisão geral e rápida na hora da compra. O livro Armas da Persuasão é indicado para profissionais de vendas ou marketing. Além disso, o conteúdo deste livro também pode ajudar as pessoas a dizerem não a esses profissionais com consciência e respeito. Principais ideias do livro Armas de Persuasão. O crescimento na complexidade e diversidade do mundo generalizou a tomada de decisões por atalhos, rápidos, sem reflexão ou análise minuciosa. Os profissionais de persuasão usaram a reciprocidade, concedendo privilégios ou permissões antes mesmo de um cliente em potencial considerar fazer um pedido. A consistência torna-se uma taquigrafia poderosa quando usada para resolver situações semelhantes, pois a sociedade valoriza indivíduos consistentes. As pessoas tendem a acreditar ou confiar nas decisões dos outros quando estão inseguras ou quando têm um interesse comum. Os influenciadores usam o afeto como arma de persuasão para se aproximar das pessoas. A maioria das pessoas aceitará prontamente a recomendação de uma autoridade sem pestanejar. O princípio da escassez, aliado ao senso de urgência, acaba atrapalhando nosso pensamento crítico. Armas de influência. Visão geral. Segundo o Dr. Robert, todo mundo usa esta arma e também é alvo dela. Explique que os profissionais de persuasão sabem exatamente o que querem e para onde ir. Então, eles usam 6 princípios psicológicos para atingir seus objetivos. Por meio deles, é possível despertar um consenso automático no subconsciente das pessoas, ou, como chama Cialdini, atalhos mentais. Alguns exemplos são: caro é bom, se um especialista disse, então é verdade, e bom é bonito. Vantagem dos atalhos mentais. O autor fala que hoje em dia temos milhares de coisas para fazer no trabalho ou na universidade. Como resultado, estamos muito ocupados para tomar decisões menos importantes. Portanto, tomar decisões rapidamente é muito benéfico, pois economiza tempo e energia mental. Desvantagens dos atalhos mentais. A grande desvantagem de aceitar as coisas automaticamente está na vulnerabilidade a que estamos sujeitos. Assim, ficamos desmascarados e à mercê das armas de persuasão que podem nos fazer tomar decisões erradas. Defenda-se. Para não aceitar a fácil influência dos princípios da persuasão, o autor diz que devemos conhecê-los bem. Além disso, é fundamental conhecer suas condições ideais de uso, pois só assim estaremos realmente protegidos delas. Reciprocidade. Visão geral. Você já ouviu falar naquele ditado popular: você dá o que você recebe? É com esta frase que o autor inicia esse capítulo. Segundo o autor, a reciprocidade tem a definição de que somos obrigados a retribuir favores, presentes, convites e afins no futuro. Assim, Cialdini, por meio de seus estudos para a redação do livro As Armas da Persuasão, quis demonstrar que a maioria das pessoas possui um forte sentimento relacionado à retribuição. Reciprocidade, visão geral. Ou seja, devolver de forma equivalente o que alguém lhe deu anteriormente, tanto quanto possível. A reciprocidade é benéfica e cria relacionamentos e cooperação. No entanto, profissionais de persuasão
tem usado essa ferramenta concedendo privilégios ou permissões antes mesmo que um cliente em potencial considere fazer um pedido. Aplicativo. Um exemplo citado pelo autor para o uso da reciprocidade é a técnica denominada negação seguida de recuo. Consiste basicamente em pedir um favor em que você tem certeza que não será aceito. E então, após a recusa, pede-se um novo favor, porém menor, no qual a possibilidade de aceitação é mais provável. Pedir a uma pessoa para curtir a página de sua loja depois de tentar convencê-la a registrar seu e-mail em seu site é um exemplo. Aprenda a se defender. Para cumprir sua obrigação social e ser consistente, você deve aceitar o favor. No entanto, analise esse favor. Se for observado que ele não passa de um dispositivo de vendas, você não precisará de nenhum pagamento. Compromisso e consistência, visão geral. A consistência torna-se uma taquigrafia poderosa quando usada para resolver situações semelhantes, pois a sociedade valoriza indivíduos consistentes. Quando alguém já tem uma opinião, é mais provável que tome a mesma decisão quando enfrentar uma situação semelhante no futuro, explica Dr. Robert. É como se o indivíduo tivesse se empenhado em manter seu pensamento, evitando se contradizer ou ser inconsistente em sua decisão. Aplicativo. Muitos profissionais de persuasão aproveitam o conceito de consistência por meio da técnica porta a porta. Esta técnica envolve fechar negócios ou contratos pequenos e baratos e, depois que o cliente concordar, oferecer negócios semelhantes, mas mais abrangentes e mais caros. Outra técnica importante é a bola murcha. O cliente é presenteado com um pseudo preço capaz de fazê-lo comprar ou aceitar um produto ou serviço. Porém, ele pode se surpreender com uma taxa de frete, por exemplo, que encareça o preço final. Aprenda a se defender. É difícil eliminar completamente a consistência, mas Robert retrata no livro que ela deve ser separada do comprometimento. Se você sente que está sendo ignorado, o autor sugere fazer a seguinte pergunta: se eu pudesse voltar no tempo, sabendo aonde aquela decisão me levou, eu faria a mesma escolha? Aprovação social, visão geral. O ser humano tem o sentimento da necessidade de ser reconhecido e também participar de grupos. Isso é um fato, pois somos criaturas sociais. Desta forma, as pessoas tendem a acreditar ou confiar na decisão dos outros em duas situações que são muito óbvias. Primeira, quando estão inseguras, sensação de incerteza. Ou, segunda, quando têm interesses em comum, sentimento de semelhança. Na incerteza, as pessoas tendem a buscar referências em outros indivíduos para se sustentarem, uma verdade para acreditarem e aceitar. Da mesma forma, por outro lado, elas tendem a se unir e seguir a liderança de outras pessoas com ideias semelhantes. Aplicativo. Embora a aprovação social tenha um princípio importante sobre o que é certo para a sociedade, o autor diz que ela pode ser usada para enganar as pessoas. Você com certeza já viu uma série de TV, geralmente sitcom, com aquela risada forçada de fundo. Outro exemplo mais comum usado no Brasil é a expressão "esse é o produto das estrelas" ou, novamente, o produto que mais vende na nossa região. Aprenda a se defender. A aprovação social tem um efeito tremendamente incômodo sobre nós, chamado de ignorância pluralista. Devido aos efeitos de semelhança e incerteza, as pessoas tendem a fazer o que a maioria das pessoas faz, seja para o bem ou para o mal. Por isso, tenha cuidado. Tenha ações legítimas, seja original, não confie apenas nas ações de outras pessoas. Lembre-se de duas coisas antes de tomar uma decisão. Primeiro, as opiniões das pessoas podem mudar da noite para o dia. Segundo, e não menos importante, você conhece aquela expressão "Maria vai com as outras"? Pense nela. Afeto. O afeto está relacionado ao sentimento de carinho e apego que temos por alguém. Geralmente pessoas importantes em nossas vidas, como melhores amigos. Assim, fica clara a relevância desse sentimento quando se trata de persuasão. Aplicativo. Os profissionais de influência utilizam o afeto como arma de persuasão
para se aproximarem das pessoas a partir do seguinte apelo levantado por Cialdini: beleza física. Lembre-se de que bonito é igual a bom. Pessoas bonitas e produtos atraentes recebem mais atenção. Semelhança. Conforme discutido na visão geral anterior, as pessoas gostam daquelas que são semelhantes a elas. Elogio. Forma de aumentar o apego e o sentimento de afeto, mesmo quando não é sincero e verdadeiro. Familiaridade. O contato e a colaboração aumentam a proximidade e o afeto, gerando a sensação de poder contar com outras pessoas. Aprenda a se defender. É muito difícil neutralizar a influência do afeto, porque ele realmente afeta os seres humanos. Portanto, devemos nos concentrar em suas consequências. Quando você sentir que gosta muito de um fornecedor, produto ou serviço do que deveria, fique alerta. Procure fazer uma breve análise dos reais benefícios em relação ao que lhe é apresentado. Autoridade, visão geral. Segundo o livro Armas de Persuasão, a sociedade valoriza, respeita e obedece às autoridades autênticas como policiais, juízes e médicos. Uma vez que sabem o que estão fazendo e dizendo, eles apoiam os sistemas que garantem a advocacia social, justiça e saúde para as pessoas. Desta forma, eles têm autoridade sobre os indivíduos de um grupo. O autor retrata a ideia que fica mais evidente quando se fala em autoridade. Se um especialista disse isso, deve ser verdade. Aplicativo. Um dos exemplos mais conhecidos citados pelo autor está no campo da medicina. A maioria das pessoas aceita as recomendações do médico sem questionar. Poucos procuram uma segunda opinião. Robert aponta que existem 3 categorias de símbolos de autoridade eficazes: títulos, roupas e automóveis. Ele também demonstra, por meio de seus estudos, que as pessoas que carregam esses símbolos são respeitadas e têm autoridade, embora não legítima, para fazê-lo. Esses símbolos podem ser facilmente alterados e alterados por especialistas em persuasão. Aprenda a se defender. Aceitar a autoridade como um atalho, sem validar os argumentos e as ideias de uma pessoa, pode ser muito arriscado, principalmente devido a símbolos falsos. Portanto, o Dr. Robert apresenta 2 questões que ajudam a pensar melhor sobre a questão da autoridade. Esta autoridade é realmente um especialista? Tenho certeza de que o especialista é honesto? Pense nisso. Deficiências, visão geral. Sabe aquela expressão, você só dá valor a algo quando perde? Está relacionado ao conceito de escassez e como as pessoas se comportam diante deste fator. Segundo o autor, produtos, informações e serviços escassos são os mais populares. Esse efeito de valor se intensifica quando começa a competição por oportunidades perdidas. O princípio da escassez é eficaz por 2 razões principais. Possível indicador de qualidade, as coisas mais difíceis e raras de obter são as mais apreciadas. Reatância psicológica. Quando a liberdade de ter algo diminui, as pessoas tendem a querer mais ainda. Aplicativo. As 2 principais técnicas usadas pelos especialistas em persuasão são quantidade limitada e tempo limitado. Muitas vezes os anúncios são impressos com slogans que retratam bem o uso dessas técnicas. Compre nosso produto hoje, restam apenas mais 5 unidades. Não deixe de conferir essa oferta imperdível. A promoção de 30% de desconto é válida até o final de semana. Alguns sites da internet costumam usar cronômetros para contar o tempo restante e juntos deixar a quantidade de produtos restantes exibidos para os clientes. Isso instiga o comprador, despertando seu senso de urgência. Aprenda a se defender. O princípio da escassez, aliado ao senso de urgência, acaba atrapalhando nosso pensamento crítico. Como resultado, cria-se um sentimento de desesperança, especialmente se estivermos competindo por um item específico com outras pessoas. Robert sugere ir com calma. Pergunte a si mesmo: por que eu preciso disso? Quanto eu quero isso? Ele tem todos os recursos que procuro? Embora seja apontado pelo mesmo autor como um possível indicador de qualidade, um produto não é necessariamente melhor só porque está em falta. Se você gostou do resumo deste livro, curta, comente e compartilhe. Se não for inscrito, inscreva-se e ajude o canal a crescer.
Obrigado por assistir até aqui.